Nesse vídeo eu vou esclarecer exatamente as dúvidas que eu sei que vocês têm. São duas. Primeiro, será que está na hora de investir em fundos imobiliários? E segundo, se sim, quais são os melhores fundos para 2025? E eu vou até contar uma coisa para vocês. Vídeo de fundo imobiliário funciona muito aqui no canal. Vocês sempre assistem, vocês comentam coisas positivas. Eu não podia terminar o ano sem trazer esse vídeo para vocês. Eu leio os comentários, eu presto atenção nos likes. Por isso é muito importante que vocês compartilhem, que vocês curtam e que vocês comentem os vídeos que vocês gostam, porque aí eu faço mais. Sem enrolação agora, eu já vou pular pro primeiro tópico do vídeo. Será que é um bom momento para investir em fundo imobiliário? Bom, nesse finalzinho de 2024, quem começou a investir recentemente pode estar um pouco decepcionado. Isso porque outubro foi o pior mês para os fundos. Mas calma que não é para sair vendendo tudo ou desistindo dos fundos imobiliários. Eu vou te explicar por que isso aconteceu. Se você viu meus últimos 2 vídeos sobre Selic, você já sabe. Em julho a Selic estava em 10,5%, em agosto manteve 10,5%, em setembro a Selic foi para 10,75%. Aí em outubro a Selic manteve em 10,75%, em novembro foi para 11,25%. E tem uma máxima no mercado financeiro. Quando a Selic sobe, o IFIX desce. Quando a Selic desce, o IFIX sobe. Mas o que é IFIX e o que é Selic? A Selic é a taxa de juros básica no Brasil. Ela serve para controlar a economia. Quando ela está alta, significa que o governo quer segurar a inflação, deixando os empréstimos mais caros, incentivando as pessoas a guardar dinheiro. Isso porque os investimentos seguros, como o Tesouro e outros mais conservadores, eles começam a pagar bem. É como se o governo dissesse: deixa o seu dinheiro comigo, eu te dou bons juros sem risco. Já o IFIX, ele é tipo o Ibovespa, só que dos maiores fundos imobiliários. Ou seja, é um termômetro dos fundos imobiliários. E levando em consideração que os títulos públicos são os investimentos mais seguros do Brasil, se eles dão mais retorno que a média, por que os investidores colocariam o dinheiro em outra coisa? Então, você entende que não é tão atrativo? Então, vamos responder a pergunta-chave. Mesmo com essa alta da Selic, é um bom momento para investir em fundos? Eu tenho 3 respostas que apontam pro sim. Primeiro, você tem que ser racional. Quando os fundos imobiliários estão bombando, com o preço da cota nas alturas, muita gente fica pensando que, meu Deus, por que eu não investi antes? Aí agora que os fundos deram uma leve desvalorizada, se o fundo for bom e você acreditar no potencial de longo prazo, você tem que encarar como uma promoção. Se você fosse no mercado hoje e o azeite estivesse com 25% de desconto, você levaria uns 3. Por quê? Porque você sabe que azeite é um produto de valor, que vai valorizar com o tempo e que outras pessoas vão se interessar por esse desconto, o que vai fazer esgotar rápido. E a mesma coisa com os investimentos. Segundo ponto, quem me acompanha há muito tempo já está cansado de ouvir isso. A minha filosofia de investimentos é a Arca, e ela é composta por ações, real estate, caixa e ativos internacionais. E a Arca te ajuda a diversificar e proteger o seu dinheiro em momentos de crise. O real estate ele engloba o investimento em terras. É o princípio do compre terras porque Deus não fará mais delas. Mas comprar uma propriedade nem sempre pode valer a pena, porque ela tem menos liquidez, é mais complexo, e é por isso que os fundos imobiliários eles vêm como uma alternativa para você conseguir investir em terra. E o terceiro ponto anda junto com o segundo. Nesse ciclo de alta da Selic, o IFIX nem está sofrendo tanto. Isso porque o IFIX ele tem uma exposição maior aos fundos imobiliários de crédito, mais ou menos 40% da carteira. E eles se beneficiam da alta da Selic por terem ativos atrelados ao CDI e ao IPCA no portfólio. Ou seja, tem diversificação mesmo dentro das classes de ativos. Isso pode proteger a performance do índice e da sua carteira nos próximos meses, mesmo em um contexto de juros nas alturas. E nesse vídeo eu vou te apresentar fundos com estratégias bem diferentes para você tomar decisões mais conscientes e ganhar mais dinheiro. Vale lembrar que eu não sou analista de investimentos, mas que eu faça isso para minha vida pessoal. Eu sou um investidor, mas eu sempre busco a opinião de profissionais como o Ricardo Figueiredo, que é analista de fundos imobiliários da Finclass, e alguns outros também. Eu gosto muito de consultar a opinião do Ricardo, em especial, porque ele é um especialista, passa o dia todo acompanhando fundos, ele faz recomendações sólidas. Para quem ainda não sabe, lá na Finclass a gente tem uma carteira de investimentos pronta para quem quer só seguir. E profissionais como o Ricardo, que fazem parte do meu time, cuidam dessa carteira para que todo assinante da Finclass invista sem dores de cabeça. Se você sente que você não tem tempo para estudar, se você nem tem tempo para investir, se você quer enriquecer e mudar de vida, eu vou te apresentar uma oportunidade muito boa. A Black Friday. O primeiro fundo que eu quero destacar nesse vídeo é o BTCI11. Esse é o fundo de papel focado em investir em CRIs, que é o certificado de recebíveis imobiliários de empresas com boa qualidade de crédito. E para quem não sabe, quando você investe num CRI, é como se estivesse emprestando dinheiro para ajudar a financiar imóveis e em troca você recebe parte do lucro em forma de juros. Esse fundo ele tem uma exposição bem equilibrada entre setores e indexadores, o que ajuda a diversificar os riscos. E aí tem um resuminho aqui mais ou menos da composição atual do fundo. Você tem 81% em CRIs, 9% em fundo imobiliário e 10% em caixa, que é investido obviamente em pós-fixado. Um ponto bem interessante do BTCI11 é que ele é indexado tanto à inflação quanto ao CDI. Ele tem 72% do fundo em inflação e 25% em CDI. E lembra que a gente falou sobre a alta da Selic? A Selic alta significa que a inflação muito provavelmente
provavelmente está aumentando e por isso a taxa foi elevada. E o CDI também acompanha a taxa de juros. Esse fundo, por ter essa diversificação, essa indexação, te deixa protegido nesse cenário, assim como todos os fundos com essa característica que estão ajudando o IFIX a não cair tanto frente a um ciclo de alta da Selic. Mas além desse contexto macro, vamos dar uma olhadinha nos principais indicadores dele. Se a gente olhar para o preço ou valor patrimonial, ele está atualmente em 0,91 vezes. Traduzindo, você paga R$91 por algo que vale 100. É tipo você aproveitar uma promoção e já começar investindo com desconto. Quem que não gosta disso, né? E além disso, esse é um fundo bem barato, porque por R$9,08 você consegue comprar uma cota. E falando de mercado, o volume médio diário de negociações aumentou em 2024 e chegou a 2,1 milhões por dia. E isso é ótimo, porque significa mais interesse dos investidores e maior liquidez. Na prática, fica mais fácil comprar e vender as suas cotas com segurança. E falando sobre dividendos, o BTCI11 ele chama muita atenção, porque o dividend yield dele foi de 12,26% nos últimos 12 meses. Se você tivesse mais ou menos essas quantidades de cota de BTCI11, seus dividendos mensais seriam mais ou menos o seguinte, ó: 10 cotas, 93 centavos por mês. 40 cotas, R$3,71 por mês. 60 cotas, 5,57 por mês. 80, 7,42. 100 cotas, R$9,28 por mês. Agora, se você está pensando em reinvestir os dividendos para comprar mais cotas, tem um dado interessante para você. Para que os dividendos de uma cota comprem uma nova cota do fundo, você precisa de mais ou menos 98 cotas. Isso aqui é um magic number. O BTCI11, ele é sem dúvida um fundo que ele tem mostrado bons números e ele pode ser interessante para quem busca proteger o capital contra a inflação e ainda aproveitar bons dividendos. Vale a pena acompanhar de perto. O BTCI11 não é um bom dia para o BTCI11, ou talvez seja para você que está precisando comprar, né? Tá caindo 0,99. Nos últimos 5 dias está meio zerado, subiu 0,67. No último mês caiu 5. Últimos 6 meses caiu 10. Desde o começo do ano tá caindo 10. Você veja que ele vinha num preço meio estável. Ele começou a degringolar aqui, ó, setembro pra cá, quando a Selic começou realmente a puxar mais forte. Se eu for puxar o histórico máximo dele, ele só caiu desde sempre. Ele começou aqui a 11, foi pra 12, R$13 quase, depois caiu. Então ele é um fundo que vem caindo bastante, né? O segundo fundo é o XPML11. Esse fundo, ele é uma figurinha muito carimbada. Quase todo vídeo que eu faço de fundos tem alguma coisa falando do XPMOLs ou dando algum exemplo dele. Além de ele ser um dos fundos mais populares, o setor de shoppings, por incrível que pareça, ele vai indo muito bem. Principalmente nessa reta de final de ano, que todo mundo vai para os shoppings comprar na Black Friday e eles compram presente de Natal também. Para quem não conhece ainda, o XPMOLs ele foca em investir em grandes shoppings de muita qualidade. Essa é uma característica muito atrativa de um fundo de tijolo, que é investir em boas locações. E o fundo ele está planejando colocar outros bons shoppings no portfólio, já tendo ótimos como Cidade Jardim, o Catarina Outlet e vários outros. E falando em indicadores, o XPMOLs ele tem um dividend yield de 10,59%, o que é bem atraente para o setor de shoppings. O XPML11 tem uma vacância de 4,4%, que é um nível relativamente baixo para o setor de shoppings. Isso significa que ele garante uma boa ocupação e um fluxo de receita legal. O patrimônio por cota dele é de R$ 117,14, enquanto o preço de mercado está em R$ 103,55. Isso significa que o fundo está sendo negociado com um desconto, o que pode representar uma oportunidade de compra. Agora, falando de dividendos, com o preço da cota em R$ 103 e o dividend yield de 10,59 ao ano, se você tivesse diferentes quantidades de cotas, você receberia uma grana também, ó. Uma cota, 91 centavos, 5 cotas, 3,71, 10 cotas, 9,14, aí 40, 36, 60 cotas, 54, 80, 73 e com 100 cotas, você receberia R$ 91,38. Sobre o Magic Number, você precisaria ter cerca de 113 cotas para que os dividendos mensais acumulassem o suficiente para comprar uma nova cota. Vamos pegar aqui XPMOLs. Hoje é um dia feliz para o XPMOLs, para os detentores de cotas. Últimos 5 dias subiu 1,90. Último mês caiu. Últimos 6 meses caiu 10% também. Desde o começo do ano caiu quase 11%. Se eu for puxar os últimos 5 anos, caiu 14%. Lembrando que aqui o Google pega a valorização da cota apenas, né? Não somos dividendos, mas caiu bastante. Se eu fosse pegar desde quando ele lançou aqui pela primeira vez na bolsa, em 2017, ele teria subido 5%. Mas o charme mesmo dos fundos imobiliários são os dividendos. E o terceiro fundo é o RVBI11. E veja que eu estou pegando fundos muito diferentes aqui, tá? O RVBI11, ele é o nosso terceiro fundo e ele tem algo muito interessante no relatório desse fundo. Mas para explicar para quem não sabe, o relatório, ele é tipo um boletim escolar do seu filho. Você só sabe quão bem ou quão mal ele está indo quando você vê os números, as notas, e com o fundo imobiliário é a mesma coisa. No relatório do RVBI11, tem um dado sobre o número de cotistas e de fevereiro de 24 até setembro de 24, esse número
número saltou de 12 mil para 46 mil. Isso é muito interessante, porque esse fundo, ele é um fundo de fundos. Isso quer dizer que ele investe principalmente em cotas de outros fundos imobiliários. Então é uma forma prática de diversificar os investimentos, já que o gestor escolhe os fundos para compor o portfólio. Que ele também pode investir em CRIs, que é um certificado de recebíveis imobiliários, que é o caso do RVBI11, mas o foco principal dele é mesmo nos fundos imobiliários. Olhando para os indicadores, o P sobre VP é de 0,91 vezes, ou seja, o fundo está em promoção também. E quando a gente fala de dividendos, com o preço da cota em R$ 65,25 e um dividend yield de 13,64% nos últimos 12 meses, os dividendos mensais ficarão muito interessantes. Ó, uma cota 74 centavos, 10 cotas 7,42, 40 cotas 29, 60 45, 80 cotas 60 e 100 cotas R$ 74,17. O magic number desse fundo estaria em 88 cotas para que os dividendos mensais acumulassem o suficiente para comprar uma nova cota por mês. Então isso mostra que o RVBI11 ele tem uma boa relação entre preço e dividendos, sendo muito interessante para quem busca aumentar a renda passiva. Hoje é um dia triste para os detentores de cotas. Últimos 5 dias caiu, o último mês caiu, últimos 6 meses caiu 16%, desde o começo do ano caiu 22%, últimos 5 anos caiu 37%, desde o início caiu 37%. Deixa eu trazer um ponto de vista diferente para vocês aqui antes de continuar o vídeo. Quando um preço de cota cai muito, isso não necessariamente é ruim. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele te paga muito através de dividendo. O dividendo é isento de imposto de renda. Então você não paga imposto sobre o dividendo que você recebe. Agora, o preço da cota, se você tem lucro, você paga 20% sobre o ganho de capital. Então, se você recebe através de dividendos, você não paga imposto. E aí o preço da cota cai, cara, esse é o melhor dos mundos, porque se você precisar vender, você não pagou imposto em dividendos, ganhou dinheiro e ainda quando for vender aqui não paga imposto de novo. Então, isso aqui tem um lado muito positivo nisso. Por mais que a gente prefira que recebamos dividendo e as cotas subam sem parar. Bom, primos, queria lembrar mais uma vez para vocês que não é para seguir o que eu digo cegamente, tá? Vocês precisam estudar, buscar mais informações e tomar decisões financeiras conscientes. Eu quero ver vocês ricos, recebendo muito dividendo e reinvestindo sempre. Então, junto, primos, grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.